Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Vamos, abra a sua Bíblia, lá em Mateus 28, e nós vamos ler 2 versículos desse capítulo de Mateus. Mateus 28, nós vamos ler 2 versículos, 19 e o 20. É um dos textos, eu vou usar 2, nós vamos ler o outro depois desse, mas os 2 textos que eu vou usar como base dessa palavra simples, uma palavra bíblica simples, mas que eu acredito que é poderosa para mexer com a nossa mente, nos motivar a caminhar na direção que Jesus nos deu para que evangelizemos as cidades no entorno, das nossas igrejas, congregações. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Agora vamos a outro texto, outro evangelista, Lucas, capítulo 10. A gente começa a ler no versículo 25. E vamos até o 37. Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Senhor, obrigado por essa palavra tão rica, tão poderosa, que deve ser obedecida, que o Senhor resolveu que atingisse o nosso coração nessa manhã, a fim de nos abençoar com sabedoria, capacitação, para que possamos cumprir a missão, que é a missão de alcançar o próximo com o Evangelho. Que ela nos motive, Senhor, a trabalhar incansavelmente nessa missão de levar a boa semente onde nós estivermos, para a Tua glória, para que o Senhor seja recebido como Senhor e Salvador das vidas dessas pessoas que tanto necessitam da Tua presença no coração delas, Senhor. É a oração que nós fazemos orando em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu fiz a minha primeira viagem missionária aos 17 anos de idade. E eu estava lendo como sugestão do Marcelo o artigo do livro sugerido de Gruden, que fala sobre a importância da obra missionária. E eu estava lembrando dessa viagem missionária que eu fiz aos 17 anos de idade ao interior do Paraná, para evangelizarmos uma comunidade que, na sua maioria, não conhecia Jesus como Salvador e Senhor.
Então, aos 17 anos de idade, eu fiz uma constatação. Como Gruden, eu acredito que essa ordem de Jesus para fazer discípulos é o ministério principal da igreja. Eu acredito nisso. Mas eu constatei na época que talvez ela seja a ordem menos obedecida pela igreja. Se os cientistas da igreja estiverem corretos, fazendo o cálculo que eles fazem, nós já deveríamos ter evangelizado o mundo inteiro fazendo discípulos. Se nós não conseguimos alcançar, como Igreja do Senhor na Terra, essa meta, isso significa que talvez essa ordem seja menos obedecida pela igreja. Porque se estivéssemos obedecendo, segundo as estatísticas, e se esses cientistas estiverem corretos, o mundo todo já deveria estar evangelizado e termos, portanto, discípulos de Jesus no mundo todo. Então, ela é realmente, para mim, esse ministério mais importante, nevrálgico na vida da Igreja de Jesus Cristo. Porque no cumprimento dessa missão, nós englobamos em equilíbrio todos os ministérios. Porque quando a gente sai para alcançar alguém, a gente está adorando, a gente está edificando, está em comunhão, está evangelizando, está fazendo isso. Então, por isso eu acredito que essa missão, essa ordem de Jesus, na verdade, se transforme no ministério mais relevante da igreja dele na terra. Logo depois que eu cresci fazendo essas viagens, e eu fazia essas viagens porque fiz parte de uma organização na denominação batista chamada Embaixadores do Rei, que é estritamente missionária. Eu estudava com conselheiros, colegas, os meninos dessa organização de 9 a 16 anos, a biografia de vários missionários e a gente praticava evangelização. Então, eu cresci sendo motivado a fazer missões, a sair mesmo da igreja para fora, as comunidades, as viagens. E depois que eu terminei essa série de viagens missionárias, fui crescendo, me tornando adulto, eu fui ser missionário no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, próximo a Porto Alegre. E voltando de lá, contra a minha vontade, a princípio, eu fui ser pastor na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. E tomei posse na igreja de Vigário Geral, na primeira igreja batista de Vigário Geral, que tinha 10 membros em sua membresia naquela ocasião. Eu tomei posse dia 29 de julho de 93. A chacina na favela de Vigário Geral, feita por policiais militares, aconteceu em agosto, um mês quase depois, dia 29 de agosto, se eu não me engano, 23 de agosto, alguma coisa assim. Então, eu cheguei um mês antes, comecei a conhecer a comunidade pobre de Vigário Geral, e logo depois acontece essa chacina, onde morreram 21 pessoas inocentes. Inocentes. Eu sou prova disso. Para que os irmãos tenham ideia do que eu estou dizendo, uma família de evangélicos morreu assassinada. A menininha de 8 anos de idade, vendo os policiais entrarem na casa com pistolas, ela correu, achando que poderia se proteger, para trás da televisão. E ficou abaixadinha ali. Um dos policiais foi por cima da televisão, colocou a mão assim e deflagrou alguns tiros sobre a cabeça da menina, e ela morreu atrás da televisão ali. Uma menina de 8 anos de idade. Toda a família morreu, e hoje, naquele lugar, existe uma casa que foi construída ali onde a família morreu, a Casa da Paz, fundada ali por um sociólogo chamado Caio Ferraz, que teve de deixar a comunidade ameaçado de morte, porque estava se envolvendo em questões que algum grupo da sociedade não queria que ele se envolvesse. Ele foi para os Estados Unidos e mora lá até hoje. Outro caso curioso nessa chacina foi um jovem de 20 anos de idade que acordava às 4 horas da madrugada para trabalhar, e antes de sair ele esquentava a marmita dele. Então ele levantou e foi esquentar a marmita, e quando ele foi acender o fogo não tinha gás.
E ele ia dar uma esquentada na marmita e a tia dele morava ao lado. Ele disse, vou lá na minha tia, ela está acordada essa hora, porque meu tio acorda cedo também. E foi só quando ele saiu do portão para entrar no outro, ele deu de cara com os policiais mataram esse jovem, e ele caiu no meio da rua, a marmita ficou lá no chão jogada. E eu fiquei muito abalado com toda essa situação e fui para dentro da favela de Vigário Geral trabalhar na tentativa de levar o evangelho e mais dignidade de vida para aquelas pessoas daquela comunidade, entendendo que a igreja tinha a responsabilidade de se envolver, sim, com aquela comunidade, ajudar aquela comunidade a sentir-se mais valorizada, porque eles estavam esquecidos ali. Então, Grudem vai dizer que fazer discípulos de todas as nações, isto é, essa obra evangelística de declarar o evangelho, é o ministério principal da igreja com relação ao mundo. E feita essa introdução que eu fiz para que os irmãos entendessem que eu concordo com ele e desejo desafiar os irmãos nessa manhã para que os irmãos, se sensibilizem através da presença do Espírito e realmente lutem para que a igreja cumpra a sua missão. São Gonçalo, eu estou há 9 anos lá, é a cidade que tem por metro quadrado o maior número de evangélicos no Brasil, quem sabe do mundo. E eu cheguei naquela cidade e percebi que tem evangélicos à beça. Dia de domingo é gente com Bíblia na mão para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, muitas igrejas. Toda hora alguém abre uma igreja nova na cidade de São Gonçalo. Mas quando eu olho para a realidade social da cidade, eu vejo que existe um caos ali. Aí eu me pergunto assim, o que adianta ser a cidade que recebe esse título, tem mais evangélicos por metro quadrado no Brasil, e essa cidade continua sendo tomada dessa forma por esse caos social e as pessoas continuam sendo esquecidas naquele lugar. Por que isso? Exatamente porque as igrejas da cidade de São Gonçalo, me parece, ainda não se conscientizaram da sua missão de ir em direção àquela cidade e ajudar aquela cidade de alguma forma. A palavra evangelho, ela vem do grego e significa boas novas. Então, as pessoas da época, dos comentaristas do Novo Testamento, observando os mensageiros que vinham trazer notícias para os generais, os comentaristas do Novo Testamento, então, olhando esse fenômeno, eles chamaram o evangelho de boas novas, atribuindo esse título a Jesus, dizendo que Jesus era o portador dessas boas novas, dessa mensagem. Então, boas novas significa que Jesus trouxe algo de Deus, mas que também, em sua identidade, ele era boa notícia. Então, o evangelho é isso, boas novas, que nós levamos às pessoas, levamos as mensagens de Jesus, mas levamos também a pessoa dele, aquilo que ele ensinou, mas levamos a pessoa dele para apresentar as virtudes que estão compostas no caráter de Jesus e que nós chamamos de glória de Deus. Então, nós, quando saímos para alcançar as pessoas, nós levamos essas boas notícias, tanto aquilo que Jesus revelou, como a sua identidade, o seu caráter, para ser exemplo para as pessoas. Porque nós entendemos que quando as pessoas têm Jesus como exemplo em suas vidas, seus princípios, seus valores, a sua forma de ter comunhão com Deus, elas podem ser transformadas e nós podemos ter mais qualidade de vida a partir do instante que Jesus se insere na história da comunidade. Então, o evangelho é isso, é levar Jesus e levar aquilo que ele ensinou. Essas são as boas novas, essa é a boa notícia. E aí, lá em Marcos capítulo 1, 14 e 15, eu leio assim, Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho, naquilo que o reino está ensinando. E certa vez o Dr. Rousseau Shedd, falando lá na minha ex-igreja, de onde eu vim no Rio, na Pavuna,
Ele disse, irmãos, é impossível que dois reinos ocupem o mesmo lugar. Se o reino está disposto a assumir um determinado lugar, e ele percebe que existe um outro reino ali, um dos dois vai ter de ceder, para que o outro domine. E se o que está disposto a dominar aquele lugar é mais forte, é mais poderoso, o mais fraco vai ter de dar lugar ao mais poderoso, ao mais forte. Mas os dois juntos não dá certo. Ele quis dizer que, se o reino de Deus vem aos nossos corações, para habitar no nosso coração, o nosso reino, ou qualquer outro rei que esteja governando a nossa mente, precisa dar lugar para aquele reino que veio, para ser estabelecido naquele ambiente, o ambiente da nossa mente, o ambiente interno. Mas é preciso ser entendido, declarado, que esse reino, externamente, quando ele vem, ele precisa dominar o local externo, onde ele se faz presente, mudando consideravelmente a forma de existir daquele ambiente, a natureza daquele ambiente, permitindo, proporcionando que aquele ambiente ele mude para melhor. Então, quando o pastor Theo diz aqui do púlpito que vocês têm algumas comunidades aqui que podem ser alcançadas, com esse desejo de levar o reino a essas comunidades, o que nós vamos presenciar quando isso acontecer é uma mudança no interior das pessoas, no coração das pessoas. Mas nós vamos perceber o que também? Uma mudança no exterior. A comunidade, ela muda para melhor, a partir da dignidade de vida que o reino leva. Eu posso usar vários exemplos aqui, mas quero ficar com o exemplo de Zaqueu, que, observando Jesus de cima de uma árvore, desce e recebe Jesus em casa, e assim que ele é tomado pela presença do reino, ele faz uma declaração importantíssima. Ele diz assim: eu vou restituir aos pobres aquilo que eu tomei, e vou fazer isso 4 vezes mais. Perceberam que Zaqueu é mudado, e ele vai trabalhar para que a situação do povo à sua volta, principalmente aqueles a quem ele defraudou, sejam restituídos. Eles sejam, na verdade, abençoados com aquela atitude. E a justiça venha a ser feita dessa forma, através da vida de Zaqueu. E aí Jesus, no final do texto, diz: hoje veio salvação a esta casa. Então, assim, quando o reino vem, o outro deixa o seu lugar. Eu estava no gabinete, nessa série de mensagens do Dr. Rousseau Shedd na igreja, conversando com ele, quando a minha filha, que hoje tem 22 anos de idade, a Juliana, ela tinha aproximadamente uns 8 a 10 anos de idade, estava conversando com ele, ela abriu a porta e entrou no gabinete, interrompeu a conversa. Eu não lembro o que ela me pediu algo. Eu disse: minha filha, agora não é hora. Não é hora disso. Mas, a princípio, eu quero dizer para você que não. Aí ela bota a mão na cintura, assim, como as crianças fazem: mas, pai... E começa a argumentar de novo, né? E eu disse: minha filha, papai já disse que essa não é uma boa hora e tal, tal. E ela não desistiu, irmãos. Deve ter puxado a mãe, né? Teimosa e tal. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Então, assim, e ela não desistiu. A terceira vez... ela, pai, e tal, e ela já falou assim com mais ênfase, né? E já me colocou em xeque, que eu comecei a me perguntar, na verdade, quem é que manda aqui? E aí eu disse para ela, aí eu já falei assim com um tom, né, mais enfático, né? Aquela voz de pai, assim, disse: minha filha. Aí ela saiu. Aí o Dr. Rousseau Shedd deu um sorrisinho assim, né, no canto da boca, e disse para mim assim: que coisa, né, irmão? Que coisa, tão pequenininho já quer controlar a gente. E ele disse: eles já nascem assim, querendo controlar a gente. E aí ele estava falando sobre o reino de Deus, e eu creio que na mente dele, tanto quanto na minha, veio essa ideia, né, de irmãos, que nós temos uma dificuldade tremenda, e às vezes
só falamos, é só teoria, para dizer para Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a gente ora dessa forma, a gente ora dizendo o quê? Vem com o teu governo e domina tudo, eu me rendo ao Senhor. Então, quando o evangelista Marcos está falando sobre isso, o tempo está cumprido, o reino de Deus está aí, arrependam-se. Marcos, na verdade, está dizendo: vocês precisam dar lugar ao reino, mas o reino, qualquer que seja ele, que esteja dominando a vida de vocês, a vida particular, pessoal, ou a vida social de vocês, politicamente, economicamente falando, socialmente, precisa dar lugar para o reino de Deus, porque o reino está trazendo o melhor para apresentar a vocês. E nós acabamos de louvar aqui com o cântico que o pastor José ministrou, demonstrando isso. O reino estava trazendo o melhor para aqueles que se arrependessem, crendo tanto no reino como no rei do reino, o que é importante a ser destacado. E aí, mais uma vez, uma experiência lá em Vigário Geral, eu saía para cortar o cabelo uma vez por mês, e vocês sabem, eu não sei se vocês conversam muito cortando o cabelo, no salão eu sei que as mulheres conversam bastante, né? Mas até agora eu falo com a Cláudia, né? Quando eu vou ao barbeiro lá perto de casa, aí eu falo para ela assim: olha, eu já estou informado sobre tudo que acontece nessa cidade. Porque enquanto ele vai cortando, o Luiz vai cortando o meu cabelo, ele vai me informando de tudo. Ele lê o jornal todo antes, tudo. O que você quiser saber da cidade, pergunta a ele. Economia, finanças, se quiser fazer um investimento, ele ajuda. Ele sabe da página policial, familiar, ele sabe de tudo. E ele fica ali com um monte de informações. E lá em Vigário Geral isso acontecia também com o Edson, o barbeiro que cortava o meu cabelo. E eu ouvia, e, na verdade, eu percebia que, algumas vezes, ele estava precisando de orientação, ele estava perdido em relação à família, à vida profissional, à violência no bairro, ou seja, à vida social. O que eu percebia é que ele estava um pouco confuso em relação a isso, e, de vez em quando, ele trazia muitos desabafos ali na cadeira, enquanto cortava o meu cabelo. E aí nós fomos nos conhecendo. E um dia eu disse para ele, nunca tinha dito que eu era pastor, e nunca disse, ele só nunca tinha dito, e ele descobriu só depois. E aí, conversando com ele, eu disse, aí, depois de conversar, eu disse para ele: por que você não faz uma visita à igreja, a primeira igreja batista em Vigário Geral? Eu sou de lá. Ah, você é de lá? Eu sou de lá. Então, aquelas conversas, né? E uma vez ele disse para mim assim: eu estou com uma dificuldade. Por quê? Ele tinha saído da favela de Vigário Geral e foi morar em Jardim América, numa favela pior que estava começando, né? A outra ainda estava mais organizada. Aquela estava começando, então não tinha luz direito, água, uma confusão tremenda. E ele falou para mim da necessidade dele de construir lá naquela comunidade a casinha dele, a esposa, 2 filhos. E eu disse para ele: você está com essa dificuldade, o que você precisa mais lá? Ele falou: eu preciso de areia. Eu lembrei de um aluno meu do seminário que trabalhava transportando areia dos rios para as casas de construção, né? E aí eu conversei com o Roberto e falei: Roberto, e aí contei a história. Ele disse: pastor, vou colocar 2 caminhões de areia lá, de graça, os maiores que eu tenho. E era areia, irmãos, muita areia. E eu marquei com ele no sábado, sem o Edson saber, e de repente cheguei lá de surpresa num sábado com 2 caminhões de areia. Os irmãos, imaginem isso, 2. O Edson usou areia, os vizinhos usaram areia, ainda sobrou areia para aquele entorno ali deles, ali, aquelas casas. E aí eu abracei ele, porque eu tinha que sair, e depois fui cortar o cabelo, e ele estava quebrado, vamos dizer assim, quebrantado. E eu continuei conversando com ele, apresentando alguns princípios do Evangelho, do reino, que ele nem sabia que estavam na Bíblia. Sem citar a Bíblia, sem falar em Bíblia, só apresentando os princípios do Evangelho. Depois eu saí de Vigário Geral, passaram-se bastante anos, né? E eu voltei a Vigário Geral, estava pregando na igreja, no aniversário da igreja, uma jovem senhora sai assim do meio da congregação e me aborda fazendo, isso é terrível, né? Ainda mais em Vigário Geral, né, irmãos? Na favela. Está lembrado de mim? Não sei nem quem é você, nem quero saber. É perigoso isso, estar lembrado de mim, né? E ela virou para mim e disse assim: o senhor lembra de mim?
E aí eu disse assim, me desculpe, mas não lembro. E do barbeiro chamado Edson, o senhor lembra? Lembro do Edson. Por que? Ela disse, porque eu sou esposa dele. É verdade, você é esposa dele? É. Eu quero agradecer pela sua vida, porque Edson veio para essa igreja, se converteu, se batizou, e eu vim depois dele, me converti, me batizei, e a família toda está aqui na igreja, servindo a Jesus. Perceberam, irmãos? Onde o reino chega, o reino muda as pessoas. Mas o reino nunca chega só com a teoria, ele chega com a prática. Ele chega com a prática. Ele chega com testemunho. E aí a gente pergunta, assim, nesse estudo, a Bíblia está dizendo o reino chegou. Mas o que isso significa, o reino chegou? Significa, irmãos, que chegou a dignidade, chegou a qualidade, chegou um rei que tem autoridade, que manda, que é soberano. Chega alguém que vai dominar por completo aquela situação. Significa que as pessoas vão poder usufruir das riquezas que o reino apresenta. E aí, entendendo que Jesus é esse rei do reino, qual era a forma de Jesus governar? Como é que Jesus fazia isso? Já que ele foi enviado por Deus como esse rei, como que Jesus reinava na terra? E aí Jesus dá essa dica para a gente, se você quiser anotar, lá em Lucas, capítulo 4, 18 e 19. E aí percebam, irmãos, Jesus adiantando-se, dizendo assim, essa será a minha forma de governo. É desse jeito que eu vou atuar durante esses 3 anos. É bem desse jeito aí que eu vou agir. Jesus lá, registrado em Lucas, diz assim, olha como ele começa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Obra missionária tem que começar com unção do Espírito, meu irmão. Obra missionária na igreja tem que continuar com o Espírito sobre nós. Porque é Ele que vai nos ungir, nos capacitar, nos dar sabedoria, paciência, perseverança, coragem para a obra missionária. Então Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Pronto. Jesus disse, é assim que eu vou exercer o meu governo durante esses 3 anos de ministério. Dessa forma que eu vou me comportar. Eu não abro mão da presença do Espírito Santo sobre mim, que vai me ungir e me capacitar para isso. Como também eu não abro mão de pregar apenas a uma classe social. Então eu entendo que prioritariamente Jesus colocou diante de si os pobres, os encarcerados, os enfermos e os oprimidos. Então, quem é que nós devemos buscar, vamos dizer assim, segundo a linguagem de Jesus, prioritariamente? Essas pessoas. E eu preciso ainda dizer para os irmãos por quê? E Jesus disse, eu irei a essas pessoas e eu estarei no meio delas, sem desprezar os demais grupos, mas eu vou me dedicar especificamente a esses. E se você não concorda com isso, vai olhando aí o ministério de Jesus e vai vendo com quem ele interagia, quem ele acolhia. E vai percebendo se ele, além de prometer isso aqui, se ele não cumpriu. E é claro que eu até entendo aí, as pessoas que estudam o Novo Testamento sabem que Lucas tem uma quedinha pelos pobres. E era completamente natural que Lucas desse essa ênfase aí. Mas, meus irmãos, Jesus prometeu que faria isso e fez. Dedicou-se, doou-se a essas pessoas que estavam na lista dele e que ele alcançou. Então, o público-alvo de Jesus eram os pobres, os presos, os enfermos, os oprimidos. A missão de Jesus, portanto, se resume a quê? Ele tem uma estratégia de governo, ele tem um plano de governo, da forma como ele iria se comportar durante aqueles 3 anos, e aí ele descreve a sua missão ainda nesse versículo, mostrando o seguinte,
proclamar liberdade aos presos, esperança de justiça penal. Isso começa lá em Brasília e termina na delegacia aqui de Niterói. Isso começa lá em Brasília e termina na delegacia lá em São Gonçalo. A igreja está verdadeiramente preocupada no cumprimento de sua missão em relação à forma como os encarcerados estão sendo tratados? A igreja está lutando por justiça em relação a essas pessoas, mesmo diante de todos os crimes que eles tenham cometido. Você consegue ficar em paz com a forma que aqueles seres humanos estão sendo tratados? E ninguém aqui está defendendo que eles não tenham que estar lá pagando, vamos dizer assim, pelo que fizeram. Estou dizendo que é justa a forma como eles são tratados lá? Evangelisticamente falando, é justo? A pergunta é: Jesus daria aquele tratamento aos presos? Ele diz assim: consta na minha lista alcançar os presos, os encarcerados, para tirá-los de lá? Não, para tirá-los não, até que eles cumpram o que precisam cumprir. Não, para alcançar e levar justiça. Ontem foi aniversário do meu filho, eu fui dormir tarde, aí sem sono, porque eu sou assim muito inquieto para tudo, inclusive para dormir. Aí botei lá na Globo, estava dando altas horas com o Serginho, né? E o Zico estava lá, o jogador. Fizeram uma homenagem ao Zico e tal, pelo que ele representou para o Flamengo. E aí entraram no assunto das manifestações, quando o Zico deu a opinião dele, dizendo que estava muito feliz porque essas manifestações não eram partidárias, né, os sindicatos e tal, e que ele estava feliz porque estava partindo do povo, dos jovens, que não aguentavam mais a impunidade nesse país. Porque as pessoas cometem os crimes, a sentença sai, mas principalmente os poderosos. Um deles estava na lua de mel fora do país, na praia, já condenado, lá na praia, sentado na cadeira de praia. Então, que tipo de tratamento Jesus daria à vida penal? Nos presídios, nas delegacias. Jesus estava dizendo assim, eu vou recuperar a vista, ou vou dar vista aos cegos. Isso, para mim, é esperança da saúde pública. Os hospitais, as clínicas, pronto-socorro. Que você entra assim, e você, se não tiver, como dizem por aí, estômago, você não consegue ficar lá dentro, não. Dentro do Souza Aguiar, Hospital Geral, que tem sido um bom local de atendimento, eu creio. Mas, no mais, você não aguenta ficar lá dentro por causa do tratamento que as pessoas recebem. Então, quando Jesus fala dar vista aos cegos, ele está falando de enfermos. E se a gente for falar de saúde pública na cidade, no nosso país, nós vamos precisar nos conscientizar, nós precisamos alcançar esses lugares com o Evangelho. Os administradores, os responsáveis, os enfermos, nós precisamos levar esperança a essa gente. E esse tipo de esperança só se leva com mudanças que o Evangelho é capaz de promover. Eu fui visitar um asilo sábado com um grupo de jovens da igreja, e aqui não é nenhuma crítica, nenhuma religião, mas a direção é espírita kardecista. E eu quero ser bastante sincero com os irmãos, eu fiz uma comparação com uma instituição da nossa denominação. E eu fiquei admirado de ver, e eu sei o motivo deles fazerem isso, que eles estavam tratando muito melhor aquele local, as pessoas, do que nós, a nossa denominação cristã, evangélica, né? Batista. E aí eu fico olhando e fico me perguntando assim, meu Deus, não era esse tipo de tratamento, ou melhor do que esse que nós deveríamos estar dando? Aí nós recolhemos os familiares dos nossos irmãos em Cristo e colocamos num lugar que dá pena de ver. Porque, acima de tudo, não há muita disposição para investimentos nessa área, não, né? Então, eu não sei você, mas eu fico muito incomodado com a questão da saúde pública no Brasil. A forma como ela se organiza. Eu sei, né, irmãos, que nem todos os lugares são assim, os médicos
na maioria são sérios, competentes, estão trabalhando, mas eu estou dizendo que as autoridades, elas não dão muita importância, muito valor à saúde. Os irmãos sabem muito mais dos motivos do que eu. Jesus disse que ia libertar os oprimidos, com a unção do Espírito, esperança de justiça social. Há muita gente oprimida por várias formas, irmãos, de várias formas nessa sociedade. É opressão espiritual, são opressões através de violência, de abusos sexual. Não sei se essa pesquisa é atual, se eu estou enganado, mas eu estava lendo, coisa de 3 meses atrás, pasmem os irmãos, que os meninos sofrem mais violência sexual do que as meninas. E a gente protege as meninas, cuidando das meninas, não é verdade? Com todo esse zelo que tem de existir sobre a vida da mulher, porque isso é bíblico, mas os meninos estão sendo violentados sexualmente. Então há muita gente sendo oprimida, assuntos que nós deveríamos tratar, e o diabo não tem culpa de tudo, eu sei, mas assuntos que a gente deveria tratar como espiritual, de opressão demoníaca, maligna, a gente faz vista grossa e não quer saber disso. Porque há muitos assuntos nessa sociedade que seriam resolvidos se a igreja metesse os pés mesmo na porta do inferno, ou nas portas do inferno. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Então a igreja tem que ir em direção ao inferno e entrar mesmo, abrir as portas com autoridade, com poder e libertar os oprimidos como Jesus fez. Jesus gostava muito de ir a monte orar, estar em comunhão com o Pai, mas ele trabalhava muito e muitas vezes enfrentando o diabo, pessoalmente expulsando demônios. Então há muita opressão espiritual, muita opressão a partir da violência, de abusos, que podem, nem todos são, serem motivados por anjos maus, que querem a destruição dessa gente. Uma vez um desses disse para mim assim: eu domino a cidade de São Gonçalo. Olha a petulância. Eu domino. A pessoa estava possessa e disse: eu domino a cidade de São Gonçalo. Você está vendo aquele cruzeiro lá no alto do morro? Eu sou o espírito que domina essa cidade. Falei: você pode dominar essa cidade, mas essa vida agora você não vai dominar, não. Sai dele em nome de Jesus. Vai deixar de dominar. Agora, há muitas responsabilidades que não são espirituais. São responsabilidade de homens maus, que maquinam o mal e fazem o mal evoluir. E que nós precisamos combater também, porque estão provocando opressão. E quem melhor do que a igreja para fazer isso, irmãos? A quem Jesus entregou essa tarefa? A quem Jesus mandou ir, ordenou que fosse? Quem? A igreja. Então nós somos o sal, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e precisamos exercer a nossa função. Não podemos nos acomodar. E aí agora, deixando mais essa parte assim da evangelização, porque Gruden vai usar 2 palavras, evangelização e misericórdia, eu entro nessa parte da misericórdia, para a gente falar um pouquinho sobre isso, indo para o final. Meus filhos fizeram uma peraltice dentro de casa. Caleb e Juliana. E assim que eu fui comunicado dessa peraltice, eu chamei os 2 para dentro do quarto e disse: vamos conversar. Depois de tudo entendido, explicado, e eles assinarem a culpa no cartório, eu disse: agora vocês vão levar umas boas chineladas. Concordam comigo? Eles não vão concordar, né? E eu disse para o Caleb: quantas chineladas você merece? Aí ele coçou a cabeça e chutou, né? Eu acho que umas 10. 10? Tá bom. Eu vou usar de misericórdia com vocês, só vou dar 5. Aí dei 5 chineladas, né? Naquela época. E agora eu vou te ensinar o que é graça. Vamos tomar um sorvete. Não imediatamente depois, né? Mas agora a gente sai para tomar um sorvete. E eu ensinei a ele o que é misericórdia e o que é graça. O que nós merecíamos de Deus? O inferno.
Vocês mereciam isso, mas eu não vou dar o inferno para vocês, não. Eu vou impedir que vocês permaneçam no inferno, vão para lá, e ainda vou levar vocês para tomar sorvete no céu. Misericórdia e graça. Então, William Hendriksen afirmou que misericórdia é o amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça. Éramos nós. E um espírito perdoador para com o pecador. Ele abrange tanto um sentimento de bondade quanto um ato bondoso, a prática disso. Isso é misericórdia. E aí eu posso lembrar daquele doente mental que vivia na porta da minha casa e de vez em quando, todo dia de manhã, falava assim, ele é argentino e ele anda lá por São Gonçalo ainda. Eu tentei várias vezes levá-lo para uma casa de recuperação, ele não deixava de jeito nenhum, uma briga, procurando caminhos. Ele chegava na minha porta e dizia: Pastor Levi, pastore, pastore, misturando lá, né, o espanhol com o português. Pastore, pastore, me dá café, pastore, me dá café. Aí quando não pedia roupa, né? Aí eu fui lá na cozinha, coloquei um café num copo e fui me dirigindo ao portão quando o Espírito Santo falou no meu coração e disse: para. A gente para, né? O Senhor está mandando parar, a gente para. Se fosse você, no lugar dele, era esse o café que você gostaria de tomar? Eu disse: não, Senhor. Aí ele disse: então vai lá dentro, na cozinha, e prepara um café digno para esse ser humano, com o que você tem. Fui na geladeira, peguei biscoito, creme crack, botei requeijão, café com leite, fiz um suco, botei banana, a fruta e voltei com a bandeja. Quando ele me olhou, ele não estava acreditando naquilo. Ele estava parado me olhando. Porque não mais as pessoas dão um café com leite, um pingado, ele estava parado me olhando. E eu coloquei aquela bandeja na mão dele, ele saiu ali espantado, feliz, sentou e comeu a fruta, o biscoito e tal. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração a seguinte questão: eu me coloquei no seu lugar. Eu morri na cruz no seu lugar. Eu te substituí. E isso é compaixão. Você precisa ter compaixão pelas pessoas e sempre pensar o seguinte: se você estivesse no lugar dessa pessoa, como você gostaria de ser tratado? E aí John MacArthur vai dizer, em outras palavras, né, interpretando Jesus, que no reino de Jesus as pessoas não recebem, elas dão. Por isso Jesus disse assim: vocês receberam de graça, e de graça vocês vão dar. Então os súditos do reino de Jesus, eles não estão preocupados em receber, eles estão preocupados em doar. A partir do seu rei, que é Jesus, que é o nosso maior exemplo de amor, doando-se na cruz por toda a humanidade. Então Jesus dá ordem: no meu reino vocês vão compartilhar. E quando Ananias e Safira, no livro de Atos, eles quebram essa regra, essa norma do Espírito, vocês não vão reter, vocês vão compartilhar, eles morrem fulminados pelo Espírito Santo. A partir da pergunta de Pedro: por que vocês acreditaram que vocês podiam enganar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quebrando algo que o Rei Jesus instituiu no reino dele? E morreram. Não que eles não pudessem, nós somos maduros o suficiente para saber, eles pudessem ter uma propriedade, 2, 3, a questão não é essa. A questão é qual é a motivação. Você quer um terreno, 2, 3, 4, 5 casas, para quê? Você pode ter 100 se você quiser. E Jesus quer abençoar para que você tenha. Eu sempre falo lá na igreja: trabalhando em riqueza, porque Deus quer que você seja rico. Mas o problema é o que você faz com aquilo, que contraria a ordem de Jesus. E os ricos tiveram problemas com Jesus por causa disso. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu triste, o jovem rico, e deu as costas e foi embora.
eu acredito que Deus nos deu para que a gente compartilhe, porque essa é a ordem do reino, segundo John MacArthur. Então, no reino de Jesus, as pessoas não se colocam acima das outras. São pessoas que se curvam para ajudar. Nunca estão acima das pessoas. Então, ser uma pessoa misericordiosa, concluindo aqui essa parte, é viver em função da necessidade do outro. Isso é ser uma pessoa misericórdia. Então, o que esse intérprete da Sagrada Palavra quis dizer? Vamos simplificar. Misericórdia é ver um homem sem alimento e dar comida para ele. Misericórdia é ver uma pessoa implorando amor e dar amor para essa pessoa. Misericórdia é ver alguém solitário e lhe fazer companhia. Misericórdia é atender às necessidades e não apenas senti-las. Porque a gente sente muito pelo Brasil, né? Eu estou constrangido por essa situação no Brasil, a condição desse povo, dessas comunidades, o que acontece com esse povo esquecido, abandonado, marginalizado. Aí dá aquela comoção assim, né? Mas e daí? Misericórdia é atender às necessidades, não apenas senti-la. E aí nós usamos o exemplo do bom samaritano. Eu li o texto aqui usando esse texto para mostrar que o que aconteceu ali, a grosso modo, dizendo assim, foi que o samaritano, diferente do doutor da lei e de seu companheiro, o samaritano sentiu amor. Por sentir amor, ele trabalhou para que aquela pessoa atacada fosse liberta. De que forma? Servindo aquele homem. Foi o que ele fez. E não foi exatamente o que Jesus fez, e a igreja primitiva fez também? Amor, libertação e serviço. Isso me faz lembrar da pessoa do Frei Leonardo Boff, teólogo da libertação, que escreveu vários artigos, livros, fez preleções a respeito dessa questão do amor, da libertação, principalmente da libertação, por causa da sua corrente teológica, e do serviço. Incansavelmente, Frei Leonardo Boff acreditava em seus livros que a boa notícia de Jesus ela é concebida na experiência humana, na vida social, nas realidades políticas, no contexto cultural onde nós estamos inseridos. É ali que a boa notícia acontece. Que ela surge, irrompe, libertadora, livre, cheia de amor, de serviço pelo próximo, para que ele conheça a Jesus como Senhor e Salvador da sua existência. É como lá na favela de Vigário Geral, né? Voltando um pouquinho atrás, o jovem que entra na igreja querendo enganar o pastor e querendo enganar os irmãos na igreja. E aí ele se aproxima de mim, como se eu não soubesse que o papelote de cocaína custasse R$2 lá dentro, que eu andava tudo lá dentro. Ele se aproxima de mim e diz assim: pastor, o senhor tem R$2 para eu comer um pão? Ah, você quer comer pão? É, R$2 para comer um pão. E eu morava do lado da igreja, num apartamento. Naquele momento eu não tinha dinheiro, porque eu morava pertinho, descia com dinheiro. E aí tinha uma irmã de oração chamada Ana Gouveia, que já está na glória, sentada, que com a sua pensão sustentava o filho, a nora, os netos e quem chegasse na casa. E aí eu chamei a irmã Ana, assim, com muita precaução, muito cuidado, e disse: irmã Ana, a senhora tem R$2 aí para a gente emprestar para esse jovem aqui que quer comer um pedaço de pão? Ah, eu tenho sim, pastor. Com toda a humildade e simplicidade dela, ela foi à bolsa, pegou aquela nota de R$2 e botou na minha mão, confiando em mim. E aí o jovem olhou assim para o dinheiro, ficou feliz, né? Ele abriu a mão para receber o valor, eu segurei o pulso dele assim, ó, e firmei. Ele até tentou tirar a mão um pouquinho, eu não deixei. Falei: não, calma, a gente vai orar por você. Posso orar por você? Pode. E aí eu botei os R$2 na mão dele, fechei a mão dele, segurei o pulso para ele não tirar a mão e orei: Deus,
esse jovem veio aqui na igreja pedir R$2 para comer um pedaço de pão. E nós estamos dando R$2 para ele comer um pedaço de pão. E esses R$2 que ele está levando daqui, ele pertence à irmã Ana. E esses R$2 é dádiva do Senhor na vida dela. E o Senhor sabe o quanto ela preza esses R$2 para as necessidades dela. Então, se esse jovem não for comer um pedaço de pão, ele for usar esses R$2 para cheirar cocaína, o Senhor mata ele lá dentro da favela. Mata ele. Aí eu disse o nome do chefe, para ele saber que eu conhecia. Que o Flávio Negão execute ele antes dele dar 3 passos da boca de fumo. Ele abriu a mão e falou, não quero mais não. Não quero mais não, pastor. Eu falei, rapaz, vem aqui. A gente tem que conhecer a realidade política, social das pessoas. E se a gente fica dentro dos templos, a gente não conhece. A gente dá dinheiro à toa, a gente ajuda à toa, a gente serve à toa, porque não conhece a comunidade e as suas realidades. E desperdiça tempo, dinheiro de gente séria que está sentada na igreja trabalhando para dar o dízimo, a oferta, e a gente gasta de qualquer jeito. Não, não é assim. É claro que eu usei a linguagem dele. Então, para Leonardo Boff, essa libertação só acontece se essa boa notícia que é Jesus estiver inserida na história, na vida cultural, social dessa gente, através da sua igreja poderosa, que foi capacitada por ele para isso. Então, qual é a estratégia de Jesus? Jesus, como Deus, ele toma partido das pessoas, daquelas pessoas que ninguém se preocupa com elas. Ele disse, eu vou aos pobres, aos encarcerados, aos oprimidos. Ele toma partido dessa gente, ele se preocupa com ela. Ele não dá as costas para essa gente. A missão dele é no meio dessa gente. E o que ele faz? Ele desce do céu, ele deixa a sua glória, e ele desce para conhecer as pessoas, para ouvir as pessoas. E ele desce à terra para tocar nas pessoas, para abraçar, acolher as pessoas, realizando a sua libertação. Na vida do marginalizado, da criança, da mulher. E um pastor da nossa igreja disse do púlpito, dizendo assim, pode ser até que o pastor Levi me chame para o gabinete para puxar minha orelha, mas essa marcha para Jesus não é marcha para Jesus coisa nenhuma. Pode ser marcha para o político, para o prefeito, mas para Jesus não é. E eu concordo, eu não puxei a orelha dele no gabinete, não. E sexta-feira eu estava almoçando com o prefeito de São Gonçalo. Ele é membro da minha igreja. Eu já deixei claro para ele que eu não tenho pretensões políticas. Minha função na vida dele é ser profeta. É só isso que eu quero, mais nada. E ele me falou dessa marcha para Jesus e me perguntou por que eu não fui. Eu disse, você quer saber mesmo? Ele disse, não, eu já te conheço. E aí eu perguntei a ele, por que você foi? Ele disse, porque eu sou o prefeito da cidade e eu tenho que estar lá. Então eu disse, é verdade, eu concordo com você. Aí ele falou para mim assim, mas eu não subi no palanque. Eu falei, muito bem. Mas os políticos em volta queriam que ele subisse no palanque para falar e tal. E cheio de políticos no palanque, a marcha é para Jesus. Gideão Alencar, da Assembleia de Deus Betesda, diz que Jesus entrou de jumentinho em Jerusalém, não num cavalo alazão, para mostrar que ele não ia apoiar nenhum tipo de poder que não fosse o poder de Deus através daquele poder humano. E eu também concordo. Então a marcha não é para Jesus. Me desculpe você, se você participa, se envolve, mas a de São Gonçalo não é para Jesus. E se não é para Jesus, não tinha que ter nem esse nome e eu não participo dela. Tem de ser marcha para criança abandonada, marcha para mulher nesse país que é esquecida, ainda é objeto. Não tem cerveja nesse país com nome Devasso. Tem? Não tem. Tem Devassa, aí tem. E o rótulo traz o quê? A figura de uma mulher de biquíni, se insinuando. Tem de ter marcha para mulher, marcha para criança, marcha para os esquecidos. É com esse tipo de marcha que a igreja tem de se envolver no cumprimento da missão dela. Jesus não quer marcha para ele, não.
Essa marcha já tem um tempo determinado, que está no coração de Deus. Um dia, quando Ele voltar para buscar a sua igreja gloriosa, irmãos, nós sim vamos marchar em nome de Jesus, entrando na eternidade. Essa é a única marcha que vai acontecer, marcada por Jesus. Sendo assim, a gente luta pela criança, a gente luta pelo pobre, pela mulher, pelo doente, pelo leproso, como Jesus fez. Porque a igreja se põe ao lado dos marginalizados, da sociedade, oferece o caminho de libertação aos oprimidos. É como Jesus e a mulher que foi pega em adultério. Ele diz para ela, vai e de agora em diante não peques mais. Na verdade, Jesus tira dela o espírito que atrapalha as boas relações. Vai e não peques mais. Daqui para frente você terá relações saudáveis com as pessoas. Porque eu estou tirando de você esse espírito, eu nem estou usando o termo como demoníaco, mas estou tirando de você esse espírito que atrapalha que você tenha boas relações. Estou tirando isso de você, para que você tenha um marido, você case e você tenha família da forma saudável. Eu estou tirando esse espírito de você. E por fim, irmãos, a gente lembra que Jesus, num gesto de solidariedade, missionário, ele se aproxima dos excluídos e toma a causa deles como sua para defendê-los. E no fim de um desses gestos solidários de Jesus, ele vai olhar para seus discípulos, deixando para nós uma mensagem, um desafio para nós hoje de manhã, aqui nessa igreja abençoada, poderosa, na pregação do Evangelho. Ele diz, em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Para mim, se envolver com os pequeninos, que Jesus chama de irmãos, é tratar com o próprio Jesus em pessoa, porque ele disse que isso ia acontecer. Então, que em nome de Jesus, essa igreja continue nesse propósito da evangelização, estudando a palavra de forma séria, correta, para se posicionar dentro dessa geração, fazendo a vontade do Espírito Santo, a fim de que a comunidade, ou as comunidades de Niterói, reconheçam Jesus como Salvador, como Rei, como Senhor, como o melhor amigo que ela tem, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os irmãos, tá bom?